Agora eu vou mostrar para vocês, né, uma ferramenta, eu não considero como efeito, que é o panorama 360 graus. Ele dá alguns avisos por aqui, vou deixar ele ativado para a gente já se acostumar com ele ligado, que é o nosso foco. O panorama 360 graus é uma ferramenta que inclusive eu uso nos meus projetos, principalmente os projetos pequenos, né, onde às vezes você faz um giro tranquilo num espaço pequeno numa única imagem. O que seria o panorama 360 graus? Simplesmente ele gera uma imagem, vou abrir para vocês, ele gera uma imagem estática, né? Eu tenho aqui uma imagem para mostrar, é a nossa cena, tá? Então o que acontece? Ele gera vários ângulos, né, com várias imagens, ele junta, né, ele unifica essas imagens de forma que a gente não perceba. A gente não consegue ver onde é a emenda, mas a gente tem ideia de que pega todo o espaço, né? Então, o Promob, o Realcine, ele oferece essa renderização de modo estático, essa imagem estática. E tem umas observações muito importantes sobre ela, né, que a primeira, a proporção, ela sempre vai ser 2:1, ou seja, ela vai começar, a largura dela aqui, ó, vai ser sempre o dobro da altura. Esse é o fundamental para que, quando a gente postar uma imagem estática numa plataforma que reconheça isso como 360 graus, a gente possa fazer aquele giro, né, no espaço. Claro que aqui a gente não vai conseguir, porque a gente está usando um visualizador normal, né? Quais são essas plataformas que a gente consegue visualizar? O Facebook é o próprio Promob nos oferece, né, quando a gente renderiza a imagem, a gente tem a opção de salvar direto ou de salvar e anexar. Então, por exemplo, se você vai apresentar esse projeto para o seu cliente, você vai levar o seu computador e tal, eu faço muito isso, eu levo meu notebook e posso apresentar o meu Promob, meu arquivo vai estar lá e eu vou conseguir fazer o giro, inclusive com a imagem muito bonita, perfeita, pelo próprio Promob. Então eu consigo fazer esse giro pelo Promob, tá? Hoje, deixa eu minimizar, vou mostrar para vocês isso no programa. Aqui. Vou habilitar ele. Hoje o Realcine ele trava essa opção de altura, né? Justamente para obedecer a proporção 2:1. Se eu botar 1000 aqui, ele se ajusta, tá vendo? 100, 1000, ele vai sempre mantendo a metade, né? Obedecendo essa proporção 2:1. Então a gente não precisa muito se preocupar em fazer essa equivalência. Isso ajuda muito. Uma outra observação muito importante que eu queria passar para vocês é a seguinte: quando uma imagem panorama, né, 360 graus, ela está sendo renderizada, ela está sendo renderizada sempre no modo estático e ela vai continuar sendo renderizada no modo estático. Ela vai ficar assim até a hora que você salvar, inclusive no seu computador, conforme, né, eu abri aqui agora, ó, eu puxo ela salva no meu computador sempre no modo estático, tá? O pessoal se assusta querendo girar já assim, sem ter condições, não é assim que funciona. Ou você leva ela para o Facebook ou você utiliza ela pelo próprio Promob, tá? Outra observação muito importante que o próprio Realcine oferece quando a gente vai renderizar é essa questão de resolução. Se você colocar, por exemplo, 750, aí automaticamente fica 375, isso quer dizer que no final a minha imagem vai ter uma resolução 4 vezes maior. Então, se a gente pegar 750 e multiplicar por 4, vai ser 3.000 por 1.500, tá? Essa vai ser a resolução final da minha imagem. Às vezes as pessoas não se tocam, não leem os avisos que o Realcine oferece, passam para a gente na hora que a gente simplesmente habilita, desabilita. Olha lá os avisos lá, tá vendo? Então, o Promob aqui, ó, será renderizada uma imagem com resolução 4 vezes maior que a configurada. Então, se você colocar 1000, achar que vai ficar 1000, ele vai ficar 4000. Eu não habilitei, vou habilitar, ele é o justo, ó. Aqui na visualização fica assim, beleza, 1000, mas ele vai ser gerado numa resolução 4000, consequentemente vai demorar no mínimo 4 vezes mais e o pessoal às vezes não entende isso, não entende, né? Então eu entendo perfeitamente, porque é muita imagem sendo renderizada ao mesmo tempo, vários ângulos,
e mesmo assim o tempo é muito justo, né? Vale muito a pena. Eu particularmente uso várias imagens num projeto só e gero muitas imagens, né? E essa opção me dá a oportunidade de gerar uma única imagem. Vai demorar um pouquinho mais, mas se eu for comparar com o tanto que eu faço, vai ser um ganho. Então eu simplesmente faço, né, o panorama 360 graus. Uma outra observação também importante é que quando a gente aumenta uma resolução maior, superior a 1024, aquela tela de quando está renderizando, a gente não vai ter aquele preview de imagem, né? Aqueles níveis, os ciclos de renderização sendo trabalhados. A gente só vai ter acompanhamento dessa renderização por aquela barrinha verde que fica embaixo. Tá? Isso é numa resolução maior a 1024. Maior, se a gente vier colocar isso aqui, a gente já não consegue visualizar. Certinho? Outra dica muito importante que eu passo para vocês é a questão do ângulo, tá? A nossa cena, eu vou mostrar por aqui de uma forma muito simples. Um 360 graus, inclusive eu vou fechar essa cena para a gente perceber de uma forma melhor a importância do posicionamento da nossa vista. Aqui a gente está num espaço bem pequenininho, quadrado. Se eu colocar, por exemplo, gerar minha imagem de um canto por aqui, imagine essa cena toda fechada, com janelas, com sofá, com tapetes, bem distribuída. A partir do momento que eu coloco a minha câmera para cá e gero a minha imagem por isso aqui, na hora que eu vou fazer o giro no 360 graus, eu vou ver muita parede por cá. Não é esse o propósito do 360, né? Você vai oferecer um realismo maior se você partir do centro, porque quando você fizer o giro, você vai ver tudo numa mesma distância, né? Claro que se tiver alguma coisa impedindo, algo muito alto, né, por aqui, você pode afastar um pouquinho para cá, não tem problema, tá? Então a dica que eu dou é a seguinte: jamais gere um ângulo, uma vista, panorama, vindo muito dos cantos. Não vai dar realismo. Na hora que a pessoa for fazer o giro, vai ver algo muito próximo, não é agradável. Uma outra dica é utilizar a sua vista sempre na altura dos olhos, né? Dá em torno de mais ou menos a metade aqui da parede. Então, mantendo essa altura, você consegue fazer uma distribuição legal da imagem, tanto do posicionamento quanto da altura, tá? Então, isso permite uma imagem muito melhor do 360 graus, tá certo? Na imagem que eu mostrei aqui, só para reforçar, né, eu utilizei o tipo ambiente, né, artificial, somente com pontos de luz tipo ambiente, e habilitei aqui o fonte de luz, nessas luminárias, que aí ela dá um destaque maior, né, passa a ideia de que esteja ligado, tá? E o controle de luz foi ativado, tá bom? Então essa é só uma observação em relação à configuração utilizada. E vale muito a pena utilizar essa ferramenta, porque realmente ajuda muito, no meu caso, a conseguir serviço, né? Vender o projeto. Se antes uma imagem normal já vendia, ajudava a vender, imagina uma visualização 360 graus. Você está dando mais realismo, né, ao seu cliente. Então, esse é um grande ponto positivo do RealCine, principalmente se a gente for comparar ao renderizador, né, o RenderUp. O RenderUp não possui isso. Então, o RealCine ele veio com essa ferramenta revolucionária e que ajuda muito nessa nossa área, tá? Eu vou mostrar só outros exemplos de imagens estáticas geradas, né, pelo panorama 360 graus para a gente ter uma ideia. Aqui também é um espaço muito pequenininho, você pega essa parede toda com essa aqui, deve ter uns 5x5, né? E aqui ele faz o giro e tal. É um espaço muito pequenininho que me permitiu fazer somente essa imagem. Então eu já tenho um ângulo aqui de uma única imagem, o 360 da minha lojinha, bem pequenininha. É ideal para esses espaços pequenos. Aqui também é muito pequeno, deve ter 4x4 ou 4x4,5 por aí. É uma sala multiuso, bastante coisa. Então eu consigo ver todos os pontos dessa sala
visualizador, né? Pelo Facebook ou pelo próprio arquivo do Promob, lá com o Promob nosso aberto, tá? E tenho também aqui no nosso loft, inclusive já mostrei em outros vídeos, também é muito pequenininho e a gente tem a visão como um todo. Então ele é gerado dessa forma. A resolução, se eu der um zoom máximo, né, de acordo com a resolução que eu escolhi, se eu não me engano, essa resolução, vamos ver qual é o tamanho dela. Ela está 4.000, olha só o tamanho dela, 4.000 por 2.048, sempre na proporção 2:1, tá? Então, outro exemplo aí. Então, é fundamental a gente utilizar essa ferramenta, é excepcional, eu gosto muito e me ajuda muito, tá bom? Então, aqui a gente fecha mais essa ferramenta do Realcine, tá? Até a próxima, grande abraço.